começando mais um programa Conexões que Transformam da Rádio Tropical Web Brasil. Peço desculpas pela minha voz, porque eu estou um pouco gripada. Um mês atrás eu estava muito gripada, apresentei o programa me sentindo muito mal. Hoje eu não estou tão mal assim, estou um pouco gripada, mas infelizmente a gripe está afetando a minha voz. Mas vamos fazer um programa maravilhoso, sensacional. Tenho certeza que vocês vão amar. Bom, na semana passada nós recebemos aqui um convidado muito especial, o Leonardo Lopes, que ele é estrategista digital e fundador da Leonardo Lopes Soluções Digitais, empresa especializada em marketing digital, automação e inteligência artificial aplicada a vendas. Leonardo deu um show aqui, uma entrevista maravilhosa, que quem não assistiu poderá assistir no YouTube, que está para subir para vocês assistirem, tá bom? Bom, se vocês quiserem mandar alguma mensagem para a gente, vocês podem mandar pelo WhatsApp da rádio, que é 21971591211. Se você está assistindo ao programa pelo site da rádio, você também pode assistir baixando o aplicativo da rádio no seu celular. E para quem não sabe qual é o site da rádio, é www.radiotropicalwebbrasil.com.br. E ficaremos muito felizes se vocês puderem nos prestigiar nas redes sociais da rádio, no Instagram, no Facebook e também no YouTube, fazendo os seus comentários, colocando para a gente as suas sugestões. Normalmente a gente recebe muitas mensagens, muitas sugestões, e isso tudo contribui muito para o desenvolvimento desse programa que nós amamos apresentar. Hoje eu queria também aproveitar para deixar aqui a minha homenagem ao Gabriel Ganley, que faleceu há poucos dias, um fisiculturista com 22 anos, um jovem meigo, alegre, muito educado, uma pessoa maravilhosa. Quero deixar aqui o carinho que eu tinha por ele. Tenho certeza que ele vai ser lembrado muito pela coragem que ele tinha em correr atrás dos sonhos dele, buscar os sonhos dele, e pela alegria, pela pessoa que vivia brincando com todo mundo. Gabriel foi amigo da minha filha de faculdade, da turma dela. A turma se forma agora, no meio do ano, a Faculdade de Educação Física aqui da UFRJ, e me deixou muito tranquila quando a minha filha foi para a faculdade, sabendo que um dos colegas mais próximos era justamente o Gabriel, e que ela estava ali muito bem acompanhada. Só tenho que agradecer, gratidão, e assim, a turma toda amava o Gabriel, vai deixar realmente boas lembranças no coração de todos os amigos, de todos os familiares, meus sentimentos, a mãe do Gabriel, a toda a família, e vamos guardar as memórias, porque ele foi um influenciador com mais de 1 milhão de seguidores, e ele vai deixar então toda essa lembrança como influenciador também, como uma pessoa muito esforçada e muito dedicada. Tá bom? Bom, hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, Nanda Rodrigues. Vocês vão gostar muito da história dela, da trajetória dela, e estaremos conversando com a Nanda após o intervalo. E vamos ouvir hoje eu trouxe 2 músicas em homenagem a um amigo que fez semana passada um show que eu fui prestigiar, Otávio Almeida, se vocês quiserem segui-lo no Instagram. E o Otávio Almeida fez um tributo a Tom Jobim, foi um show maravilhoso,
aqui no Teatro Imperato, no Meia, e vale super a pena vocês acompanharem o sucesso dele. Então a primeira música que eu escolhi para a gente escutar hoje, que eu acho linda, maravilhosa, Eu Sei Que Vou Te Amar, de Tom Jobim, 1958. Alô, ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do Visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do Visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Olá, estamos de volta! Bom, agora vamos conversar com a minha querida amiga Nanda Rodrigues. Muito obrigada, Nanda, por você estar aqui. Você sabe que você é uma pessoa assim, de uma energia tão positiva que quando a gente está perto de você assim, a gente se sente bem demais. Muito bom. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui, gente. Ser entrevistada por quem? Sandra Correia. Estou um pouco nervosa porque primeira vez, né, que a gente participa de um programa de rádio e contar nossa história, compartilhar nosso conhecimento aqui é uma responsabilidade grande, porque a gente alcança um público muito grande, né? Então é uma responsabilidade e fico feliz por estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Espero retribuir aqui, poder trazer um conteúdo de excelência para vocês. Bacana. Nanda Rodrigues é psicanalista, coach, palestrante e coautora do livro Diga Sim para Você e mentora de empreendedoras e empresárias. Sua história no empreendedorismo começou bem cedo, aos 14 anos, vendendo quibes de porta em porta. Foi fotógrafa por 9 anos, foi dona da Maria Du, loja de lingerie, idealizadora do Apaixone-se, que é um evento voltado para o resgate da autoestima e identidade. E também ela é idealizadora do evento Desperte e Voe, um evento presencial de aceleração profissional para empreendedoras. E também ela tem um treinamento de alta performance empresarial chamado Mentor Class. Hoje, são mais de 800 mulheres transformadas e várias empresas impactadas. Ela tem uma trajetória maravilhosa, muito assim, incrível. Parabéns pela sua história, pela sua trajetória. Vocês vão conhecer a história dela, gente, é maravilhosa. Começa contando pra gente um pouquinho, né, de como é que essa história de vender quibe com 14 anos. Olha, eu confesso que eu me segurei agora para não me emocionar, porque assim, é tão natural, né? O tempo vai passando e a gente não percebe quanta coisa a gente já fez, né? É impressionante. Eu comecei a empreender aos 14 anos, vendendo quibe de porta em porta para comprar esmalte, gente, olha isso. Vim de uma família muito humilde. Mas já era vaidosa, desde Já criança. era adolescente, né? Toda adolescente, jovenzinha quer, né, comprar esmalte. E eu não tinha dinheiro para ir na manicure. Naquela época não tinha nails, era manicure. E aí eu comprava, vendia quibe, e aí eu e minha prima, Camila, e a gente
juntava dinheiro para comprar esmalte. Esse foi meu início. Hoje os esmaltes estão mais baratos, mas naquela época eram bem caros. Naquela época eu acho que era Cruzeiro, né? Nem lembro. Mas enfim, aí foi meu start, meu E por pontapé. que quibe? Por que vender quibe? Eu aprendi a fazer receita. Eu sempre fui péssima em cozinha, gente. Eu faço o básico do básico. Mas o quibe eu sou boa. Ou então eu quero comer um quibe um dia desses. E aí eu comecei vendendo para ganhar o dinheiro, o quibe, que era mais fácil, prático e fácil. Tá. Mas aí, e depois daí você começou como fotógrafa? Conta pra gente. Isso, aí eu fui, no período escolar, né, a gente vende um pouquinho cada coisa, né, então eu tive aquela fase de vende bijuteria, vende vela artesanal, vende flores. Empreendedorismo na veia. É na veia, sempre muito boa, vendedora nata. E aí, ao passar do tempo, eu engravidei e logo depois eu me tornei fotógrafa. Fui mãe solo, né, me separei, meu filho era muito novinho. E aí eu passei 9 anos da minha vida registrando e eternizando momentos. Eu era fotógrafa de eventos sociais, casamento e 15 anos. E foi assim que eu criei o Guilherme e a Maria Eduarda, meus 2 filhos. Que por sinal, um beijo, pode mandar beijo? Um beijo pra vocês. Mamãe ama vocês. Mas aí você ficou esses 9 anos só como fotógrafa ou também fazendo outras atividades? Não, durante 9 anos eu vivi literalmente só da fotografia. Eu recebia bem. E eu construí o meu nome como Nanda Rodrigues, por sinal iniciou na fotografia. Eu comecei como foto infantil, então eu chegava nas casas e as mães falavam, a tia tá chegando, e as crianças não conseguiam pronunciar Fernanda. E aí as mães, tia Nanda, e aí pegou. E depois eu mantive o nome, que foi um sucesso na fotografia, e esse é um sucesso em outras áreas, eu mantive. Que bacana! Já que atraiu sucesso para você esse nome, vamos mexer no time que está ganhando. E conta pra gente, mas você também era fotógrafa de eventos, de festas? Eventos sociais, casamentos e 15 anos. Aí depois eu fiz um pouco corporativo, mas meu foco principal era 15 anos e casamento. Mas hoje você não trabalha mais como fotógrafa? Não, hoje não atuo. Mas e a tua filha? Ela, além de ser sua videomaker, a filha dela está aqui como videomaker, né, da Nanda, ela também é fotógrafa? Não, mas ela entende. Os dois entendem bem porque eles cresceram nos eventos comigo, né? Às vezes o Gui, por ser mais velho, ficava com a Duda, mas na maioria das vezes eu carregava os dois comigo. Então eu colocava na mesinha, eles ficavam, às vezes pegavam um tripé, pega uma máquina, pega lente, não sei o que, e é assim, trabalho em equipe. Bacana, família unida. Mas eles não seguiram a carreira, não. E depois disso você fez o quê? Você abriu a loja de lingerie? Isso. Não, nesse processo, nessa trajetória, teve um pequeno momento onde eu fui bombeira civil, né? E eu agradeço muito porque foi uma época que veio a pandemia, então a fotografia e os eventos pararam, então eu sobrevivi do dinheiro do CLT, foi pouquíssimo tempo que eu trabalhei como bombeira civil numa... Mas você fez curso? Fiz curso, me formei, trabalhei num hospital que é muito reconhecido, não vou citar, né, por causa, né, a gente está aqui para fazer marketing não, mas fui muito bem reconhecida lá, e lá foi onde eu comecei a trabalhar o posicionamento. No período do hospital, eu comecei a vender lingerie na minha casa, sempre gostei de venda, e depois de 9 meses eu fui demitida por conta de um problema na coluna, questões médicas, de saúde, e aí eu montei em 10 dias uma loja física. É mesmo? E fez sucesso também? Foi um sucesso também, eu trabalhei todo o marketing, todo o brand, e foi um sucesso a Maria Edu, no tempo que ela esteve ativa, foi um sucesso. E assim, isso tudo você já foi ganhando conhecimento como empresária, como gestora? Na verdade, eu sempre falo que uma boa profissional, ela mantém os clientes sempre. Então, uma coisa que eu falo sempre para as minhas alunas, cuide do seu cliente, porque eles vão ajudar você a realizar os seus sonhos. Então, as minhas clientes da fotografia, que eram noivas, eu trouxe tudo para a loja da Maria Edu. Então, eu mantive ali as mesmas clientes, conquistei outros clientes que são meus clientes até hoje, mesmo estando com essa transição de carreira. Que bacana, muito bacana. E como é que surgiu, né, o evento Apaixone-se? Então, o Apaixone-se, ele surgiu como um ensaio fotográfico para elevar a autoestima feminina depois que eu passei num relacionamento abusivo. E aí eu trouxe ele como uma forma de ajudar a realmente fazer uma mulher reencontrar. O trabalho de foto, ele deu tão certo
que passou disso. As mulheres começavam a desabafar, e eu comecei a fazer dinâmica dentro da minha loja, e o negócio foi crescendo e eu fui percebendo que não era sobre quanto você recebia, era sobre o emocional da mulher. Então, às vezes, nas fotos, eu tinha tenentes da PM que passavam por relacionamento e faziam uma foto para se reencontrar. E, sabe, os patamares mais altos, e eu falava, nossa, uma mulher tão linda dessa, montada, bonita, bem-sucedida, passando por isso. E aí veio essa questão de trabalhar emocional, foi quando eu fiz as formações de coach. Eu tenho 2 formações, uma até internacional, e aí eu comecei a promover esse trabalho do Apaixone-se. Mas como que você tratou você mesma nessa questão do relacionamento abusivo? Além das terapias, né, que eu sou totalmente a favor de terapia, se você não faça, porque você tem que aprender para cuidar de você e cuidar dos outros, o processo veio curando. Cada vez que eu atendia uma mulher, eu via um pouco de mim, então eu sentia que ao mesmo tempo que eu ajudava, eu ia sendo curada ao mesmo tempo. Esse era o meu propósito de vida ali na loja, eu já entendia isso. Tá, e o quanto assim que prejudicou o teu dia a dia? Como é que foi assim no seu dia a dia? Então, nesse processo da loja, eu me mantive nesse relacionamento, porque a dependência emocional faz a gente ficar em relacionamentos que, por mais que o mundo fale, isso tá errado, você é dependente, tal, você tá dentro da situação, é muito difícil. Então, hoje eu entendo o que uma mulher que tá num relacionamento abusivo, num relacionamento tóxico, ela sente, porque não é fácil sair, só quem vive sabe como é difícil. Sim. Então, eu tive esse relacionamento onde eu fui muito traída, muito humilhada, pisada e daí pra baixo. E aí, eu quebrei com a loja. Eu simplesmente abandonei tudo, nunca foi por causa de venda. O CNPJ, primeiro, afeta. O CPF tem que estar bem. Se o CPF não está bem, o CNPJ não consegue ir adiante. Exatamente. E nessa época eu não falei pra ninguém, eu simplesmente fechei a minha loja, passei uma rifa, as minhas próprias clientes passavam a rifa pra mim pra poder pagar o aluguel. E eu falei pra todo mundo que eu tava indo pra Petrópolis, que foi a época que teve aquele desastre, em 2019. E ali eu peguei minha farda que já estava guardada um tempão, eu não era mais atuante e fui. E lá eu falo que foi minha virada de chave, foi quando eu, retirando o corpo de uma criança de 3 anos sem vida. Você trabalhou nessa tragédia? Trabalhei, fui voluntária. Foi em que ano? 2019, se não me engano. Foram chuvas, né? Só para explicar, foram chuvas que levaram, essas chuvas, as águas levaram muitas casas, acho que bairros, né? Bairros foram arrastados pelas águas. Foi muito triste. Só que eu fui pra lá não para ser voluntária, eu fui pra lá para fugir do que eu estava vivendo. Eu fui pra lá para acabar com a minha vida, eu não queria nunca mais voltar, eu larguei meus filhos com a minha mãe e fui. E lá, eu fiquei 5 dias, no 4º dia, quando eu tirava o corpo dessa criança, eu ouvia nitidamente a voz de Deus. Foi o meu primeiro contato com Deus, de uma forma muito íntima e de ouvir mesmo. E aí eu ouvi Deus falar pra mim, volte e leve vida para essas mulheres, cumpra o que eu te chamei para fazer. Naquele momento eu não entendi nada. Voltei e falei, não quero mais ficar com a loja, entreguei a loja, só que as mulheres começaram a chegar. Não, eu Apaixone-se vai ser na loja, vai ser aonde agora? Eu não tinha espaço. Quebrada, a loja com o emocional quebrado, financeiro quebrado. E aí eu fui. Então, o Apaixone-se você fazia dentro da loja? Dentro da loja, dentro do meu espaço. E aí eu simplesmente cheguei e falei, não tem outra opção. Vou com a minha cara e com a coragem de fazer o que Deus me mandou fazer. Cheguei para conversar com o gerente de um hotel em Nova Iguaçu, o Elias. E eu sou muito grata a ele, um grande amigo meu, abriu a oportunidade para mim. E em 3 meses ele me deu um prazo para eu poder pagar o hotel. E eu não era conhecida como Nanda Rodrigues ainda, mentora, palestrante, nada. Era só a dona de loja. E eu falei, tem 3 meses. Eu ia todo dia pro hotel lá, ficava filmando, fazendo stories. Gente, Apaixone-se, vem aí, vai ser no hotel, não sei o quê. Foram 65 mulheres, cada uma pagando R$97. Deus me abençoou muito. Eu ganhei tudo no meio do caminho. Eu ganhei café, eu ganhei roupa, eu ganhei produção, eu ganhei gente para trabalhar, que fizeram para ajudar. Então, assim, Deus, quando te dá uma visão, Ele já comanda tudo. Você colocou o pé e Deus colocou o chão. Literalmente. Chão, a passarela, tapete vermelho e tudo. E foram as suas clientes como fotógrafa, vendedora de lingerie, vizinhas, gente que eu nunca tinha visto. Amigos dos amigos. E aí, nesse momento, eu tive uma virada de chave muito grande, porque conforme foram chegando as inscrições,
chegaram muitas mulheres que eu nunca tinha ouvido falar, mas a gente faz aquela pesquisa e eu falava assim pro Elias, pro gerente, Elias, tem psicóloga querendo vir para Apaixone-se, mas eu sou só coach. O que as psicólogas querem fazer aqui? Não tem donas de empresa, aí o público foi aumentando. E aí ele falou uma coisa que eu lembro até hoje, ele falou assim, ó, talvez você tenha a coragem que elas precisam. Ali eu respirei, me acalmei e foi excelente. Foi um dos melhores eventos que eu tive, foi aquele ano. E esse evento é uma vez por ano? Como é que é? Ele demanda muita energia. Ele demanda muita energia, muito emocional. E aí nós fazemos uma vez ao ano só. É um evento de autoestima, de reconexão com a identidade. E nesse momento foi onde foi, pra mim, foi minha virada de chave. É um dia todo? O dia inteiro. De 9 da manhã às 6 da tarde. E você já fez esse ano? Esse ano ainda não tem data, ainda estamos estudando, porque tem outros projetos, a gente tá... Ano passado também não fiz. Ano passado eu priorizei a Mentoring Class, que a gente vai falar mais pra frente, então não fiz. Mas tô devendo. Bacana. E além desse evento, você também tem o evento Desperte e Voe. Também com aceleração profissional para empreendedoras. Uma coisa vai puxando a outra, né, gente? Não sei se com vocês é assim, mas o Apaixone-se dele vieram a minha primeira aluna de mentoria, de autoconhecimento, e aí começaram a vir as empreendedoras. E eu pensei, por que não fazer um Desperte e Voe, um evento para ensinar essas mulheres a vender, a se posicionar, né, acelerar os resultados. Já que agora elas já estão com a autoestima lá em cima, bora isso aí, ele é temático. Então é como se estivesse no aeroporto, literalmente. A primeira chamada foi no aeroporto, foi assim, sensacional. Muito bem sucedido também. E assim, esse evento também você faz todo ano? Como é que é? O Desperte e Voe ele acontece 2 vezes ao ano. Esse ano ainda nós não tivemos, mas ele geralmente acontece 2 vezes, porque apesar da energia, ela não trata tanto do emocional. Então a gente consegue fazer 2 vezes ao ano. E esses eventos você já vem organizando há quanto tempo? Desde 2019. Eu sou o tipo de pessoa que eu não espero a oportunidade, eu crio as minhas. Então em 2019, quando você decidiu, não, vou voltar para cumprir meu propósito, você já criou os 2 eventos ou foi um depois Primeiro foi um, aí depois de 2 anos veio o Desperte e Voe. Teve um tempinho aí, porque nesse momento eu comecei a dar curso online, então daí que começaram a vir as empreendedoras e aí eu fiz um evento presencial que foi Desperte e Voe. E daí você então resolveu ser mentora? Isso, na verdade, gente, eu não resolvi não, As coisas estavam acontecendo. A minha primeira aluna de mentoria, eu não sabia nem o que era mentora, não sabia nem o que era mentoria. Eu estava precisando de dinheiro, foi na época da Apaixone-se, e eu tinha quebrado com a minha loja, eu tinha uma dívida enorme para pagar. E aí veio a minha primeira aluna, eu falei, poxa, vou aplicar as ferramentas de coach. Eu lembro que eu cobrei R$497, foi um mês, uma vez por semana. E ela pagou, e assim, em um mês ela teve uma reviravolta, que foi a Adriane, beijo, minha amiga até hoje. E aí eu falei, gente, vou entrar nessa questão de mentoria. Aí eu comecei a estudar, fui para São Paulo, Alphaville, participando de vários eventos, e aí me apaixonei. Não me imagino fazendo outra coisa hoje. E hoje você faz essas mentorias presencialmente ou também online? Online e presencial, de forma individual. Hoje não tenho nenhuma mentoria aberta em grupo, porque cada mulher ela é muito individual, ela tem o seu momento ali dela, né, de individual, e a gente precisa olhar para essa mulher. Eu gosto de trazer um resultado não só olhando para o negócio, mas também para a CEO, para o CPF que a gente fala. Então, no individual eu consigo trabalhar e ter melhores resultados. Tá, mas você não pretende trabalhar em grupo? Já trabalhei, já tive algumas turmas em grupo, pretendo voltar, até porque não dá para ficar fazendo evento todo mês, porque demanda muita energia, né, agenda, correria, mas em breve nós teremos a turma em grupo. Mas elas preferem presencial, falo para vocês. É mesmo? Eu confesso que eu fui muito mais bem sucedida, tanto de resultado quanto financeiramente falando no presencial. O ticket é maior, né? Então... o presencial tem a energia, né? Igual elas falam, eu tenho uma mentora para chamar de minha. Toma café junto, chora, então a gente trabalha o emocional também. E aí o resultado é incrível. Que bacana. Conta pra gente um pouquinho, assim, dos cases de sucesso.
na sua mentoria? Nossa, tem vários. Deixa eu ver, um que marcou a minha trajetória foi a Vivian, sexóloga. Ela foi um case de sucesso porque ela chegou trabalhando de CLT aqui no Rio e ela entrou na Mentoring Class, era online ainda, foi minha primeira turma, foi online. E ela foi uma pessoa que ela aproveitou a oportunidade. Eu admiro muito a Vivian, hoje ela palestra em tudo que é igreja. Ela estava 3 anos no digital, sem conseguir fechar nada, sem ganhar nada. Depois da Mentoring Class parece que abriu assim, um leque de oportunidade para ela. E difícil achar a Vivian sem fazer nada hoje em dia, porque cada hora ela tá, igreja para Minas, São Paulo, Alphaville, encontro de casais, é um case de sucesso. Tem Viviane Nardi, uma terapeuta que é mais recente, que ela chegou na Mentoring Class e ela não conseguia falar. Terapeuta, mas ela muito bem sucedida enquanto advogada, aí quis ter outra profissão, mas não se via, travava na hora de dar o valor. E quando eu perguntei quem é a Vivi, quem é a terapeuta, sou insegura. Isso de manhã, à tarde saiu falando, depois de uma semana vendi minha primeira mentoria, já bateu 7K, e aí eu fico muito feliz. Ah, com certeza. Tem vários, assim, que é sucesso. Eu não vou nem ficar falando, senão daqui a pouco eu apanho, mas tem vários. Nossa, que bacana, muito incrível. E assim, você viaja para fazer essas mentorias, palestras? São Paulo, Alphaville, tô querendo ir para Porto Alegre no final do ano, um evento que vai ter lá, então estou sempre buscando conhecimento. Já viajei algumas vezes para Alphaville, já subi no palco de Alphaville, contando um pouquinho da minha história. Eu acho que isso traz, para você ensinar, você tem que aprender. Então, no mesmo tempo que eu estou em pé para ensinar, ao mesmo tempo eu estou sentada para aprender. Eu acho que isso faz um diferencial. E você já tem eventos previstos para esse ano? Já tem com datas, alguma coisa assim? Eu tenho a Mentoring Class, que vai acontecer agora pela primeira vez em Botafogo, voltada para empreendedoras e empresárias. É um evento de alta performance, é um treinamento mesmo, de alta performance para mulheres que querem acelerar o negócio e levar a sério. Eu falo que a mulher que se decide, que se posiciona, ela sabe muito bem onde ela quer chegar. Então ela não perde tempo com distrações, ela é muito focada e muito objetiva. Então tem a Mentoring Class que vai acontecer na Vértice Rio, aqui dia 15/6 agora, vai cair numa segunda-feira, que vai ser um evento, gente, só vivendo. De manhã é a parte de desenvolvimento pessoal e à tarde profissional, é um evento de alta performance. E Nanda, fala pra gente o seu contato, as suas redes sociais. Nanda Rodrigues Oficial. O Instagram, vocês podem me encontrar por lá. Dali a gente te encaminha para outros links, mas Nanda Rodrigues Oficial é o Instagram onde eu tô todo dia, onde vocês me conhecem mais pertinho. Lá tem Bom Dia Mundo, que eu dou todas as manhãs. Então o Instagram é esse, Nanda Rodrigues Oficial, né, produção? Nanda Rodrigues Oficial. Esse Bom Dia Mundo faz sucesso, não é isso? Como é que surgiu esse Bom Dia Mundo? Então, acredite, eu lido com a depressão durante muitos anos, né? Então uma técnica que eu desenvolvi pra mim, pra acordar e desejar que meu dia vai ser bom. Mesmo que no meio do caminho aconteça alguns imprevistos, quando você diz bom dia mundo, você já declara. E eu acho que a nossa boca ela tem poder para profetizar tanto pro bem quanto pro mal. Então eu profetizo sempre pro bem. Vai ser bom, as oportunidades vão aparecer, o que não aparecer a gente cria e vamos que vamos. Nossa, mas você está sempre tão alegre, não dá nem para imaginar que você possa ter algum problema desse tipo assim, de depressão. Eu acho o controle das emoções, né? Eu acho inteligência emocional, importante. A gente aprende isso, mas assim, gente, eu choro, tá? Eu sou real, eu sou uma pessoa, tenho sentimentos. Como todo mundo. Eu acho que isso que conecta. Muitas mulheres que chegaram até mim para fechar a mentoria, quando eu sempre pergunto, o que te trouxe até mim com tantas mentoras no mercado? E elas falam, Nanda, você conecta, você é real, você é de verdade. Eu acho que a verdade conecta. Acho com não, tenho certeza. Aquela pessoa que é o que é, autêntica, não é isso? Isso, exatamente. A pessoa que tem a sua identidade firmada, ela é isso. Eu passei por várias coisas na vida, mas isso não me faz ser melhor nem pior do que ninguém. Só me faz ser a Nanda Rodrigues. Eu vim pra cá pra construir, dar voz à minha história. E não a ficar competindo, ou não. E você só trabalha com mulheres? Você já ajudou alguns homens? Já tive alguns homens, mas meu público-alvo são as mulheres. Eu amo trabalhar com mulheres.
Enquanto muita gente fala assim, não quero trabalhar com mulheres, é complicado, eu amo as complicadas, venham pra mim que a gente vai resolver. Mas assim, as mulheres, quais os tipos de problemas que elas trazem para você em relação à questão pessoal mesmo? Não de empreendedorismo, mas pessoal. Eu acho que é muita questão do posicionamento. As mulheres têm dificuldade de dizer não, com medo de ser rejeitada, com medo de não serem aprovadas. Muitas têm medo de aparecer no Instagram para falar dos seus trabalhos, e isso afeta a vida pessoal porque ela se sente frustrada. Outras querem dar conta de tudo e acabam se sentindo sobrecarregadas. Então... Você também conversa sobre os relacionamentos delas? Sim. Na primeira sessão é sempre uma sessão avaliativa. É ali que eu faço mapeamento do que a gente vai trabalhar. Mesmo que essa mulher tenha me procurado para uma mentoria empresarial de negócios, eu sempre tento saber quem ela é, o momento que ela está. Porque se ela tiver com um problema no relacionamento, ela não vai ser produtiva na área profissional. É muito difícil você achar uma profissional que consegue separar rigorosamente. Na maioria das vezes, a vida emocional, ou a saúde, ou qualquer outra área afeta a vida profissional. Espiritualmente, isso também é explicado, porque Sim. A gente tem que estar bem em todas as áreas da nossa vida para conseguir prosperar. Né? Tem que estar bem financeiro, no relacionamento, mentalmente. Né? Eu acho que essa conexão com Deus, ela traz a calmaria, a paz e o alinhamento. Quando muita gente pergunta assim, Nanda, como é que você consegue ser constante? Como é que você consegue fazer as coisas? Não espera ninguém, você mete os caras e faz. Deus, por mim. Sem a presença dele na minha vida não seria nada, porque é ele que me dá o direcionamento, é ele que me dá a clareza, o conhecimento que eu preciso para levar. Muito, muito interessante. E qual o conselho que você dá, né, para as mulheres que estão com essa dificuldade de autoestima, de inteligência emocional? Volte o olhar para vocês, se olhem no espelho e tentem se reconhecer. Se isso não acontecer, procure uma ajuda. De uma mentora, de uma terapeuta, de uma psicóloga, de uma psicanalista, enfim, estou à disposição, mas sempre procure ajuda. Se você não está conseguindo sozinha, é porque você já chegou ali no seu limite, você precisa ser ajudada. E reconhecer, né? Eu acho que reconhecer é o primeiro passo. Porque a pessoa ela tem que se reconectar, né? Olhar a voz interior dela. Se ela não conseguir se ouvir, aprender a se ouvir, fica difícil, né? Porque aí ela fica igual aquela coisa da Alice, né? Vai pra qualquer canto, pra onde direcionar, porque ela não tem um posicionamento. Quem não sabe pra onde quer ir, qualquer lugar serve. Exatamente. Ela tá ali, Maria vai com as outras, literalmente. Sobrevivendo, não tá vivendo. Não, tá todo mundo indo pra lá, ela vai junto com a manada. Tá todo mundo vindo pra cá, ela vai também. Ah, fulana tá vendendo acessório, eu vou vender também. Não, ela tem que saber o que ela quer da vida, quem ela é. Às vezes é uma mulher que é empreendedora, mas não quer ter uma loja física, ela quer ter liberdade. Eu sou essa mulher. Eu me identifiquei muito mais com a liberdade de atender em hotéis, em restaurantes, cafeterias, do que com uma loja física. Isso é autoconhecimento. Não, e as pessoas, muitas vezes, por não se conhecerem, as oportunidades batem, né, na porta para ela e ela não abre a porta, porque não acredita nela, não se acha capaz de seguir, né, essa oportunidade. Isso, aí entra também muitas crenças, né? As crenças limitantes. Isso. A gente é um estudo que a gente precisa fazer e é um tempo com essa pessoa para saber o que está limitando ela. Por exemplo, eu recebi um convite para vir aqui hoje gravar. Eu fiquei hiper feliz, mas se fosse qualquer outra mulher que é insegura, já ia, não, vou inventar uma desculpa, não vou aceitar não, mas eu aparecer ao vivo, e se eu falar alguma coisa errada, e se eu não aparecer bem, não sei o que. Gente, é verdade, porque quando eu chamei a Nanda, claro que eu vou. Fiquei feliz, nem pensei, oportunidade, gente. É verdade, outras pessoas, assim, homens e mulheres, né? Você tem que explicar, conversar, algumas eu tenho mandar mensagem de voz, mensagem de texto, mas algumas eu tenho que realmente ligar e outras eu tenho que fazer reunião online. Então a gente consegue entender quem é quem
só pelo simples fato de você fazer um convite para uma entrevista ao vivo. Me falam assim, Amanda, você é muito corajosa. Eu não sei se é coragem, eu acho que é identidade firmada. Se der errado, eu tentei. Se der certo, eu aproveito. Identidade firmada. Mas eu acho também que um pouco de coragem também. Sim, meu irmão fala, eu sou inteligente, mas você é corajosa. Se eu tivesse a tua coragem, eu falo, pois é, cada um com a sua... coragem de enfrentar os desafios, de buscar os nossos sonhos. Cair, quebrar, levantar, recomeçar, sem olhar para o lado, sair em frente. E deu ruim, tenta de novo, e de novo. E quantas vezes foram necessárias? Porque o problema não é cair, né? O mais importante é como que a gente levanta após a queda. E levantar após a cada queda. A vida é movimento e a gente vai, conforme a gente vai se movimentando, como você mesmo está contando a sua história, conforme a gente vai se movimentando, as oportunidades vão surgindo. Você não buscou ser mentora, né? A mentoria veio até você. Nunca imaginei. Mas por que chegou até você? Porque você estava em movimento. Quando a pessoa está em movimento, as oportunidades aparecem, porque você faz com que as pessoas reconheçam o seu trabalho, você aumenta a sua visibilidade, a sua autoridade cada vez que você faz um evento. E as oportunidades vão surgindo aí, né? E olha que interessante, Sandra, isso aí é até bom compartilhar para você que está em casa, que está nos assistindo. Eu cresci escutando meus amigos e minha família falando que eu era uma pessoa burra. Você não vai ter nada, você é burra, você é burra, você é burra. Uma crença limitante. Eu acho que é porque eu era muito engraçada. No meu grupo eu sempre era em fazer todo mundo feliz. E engraçado que hoje eu trago a minha energia, a minha felicidade, que é o que conecta. E hoje, depois que eu quebrei a minha loja, eu cuido de várias outras empresas. Então nunca foi falta de capacidade. De repente, por algum momento, era falta de identidade. Então olha como é que é interessante. Às vezes você só precisa se reencontrar, olhar pra você, reconhecer quem você é. E às vezes é uma crença que contaram que não faz parte de você. E que você passa a acreditar naquilo. Passa a acreditar, eu vejo vários casos. Porque de tanto falarem, você começa a achar que aquilo é verdade. E por isso que é bom se conhecer, porque falar todo mundo fala, mas a gente tem que primeiro entender de onde que está vindo aquele conselho, aquela sugestão, porque muitas pessoas querem te ver bem, mas não melhor do que elas. Então, muitas vezes, o conselho, a sugestão, nada mais é por conta de ciúmes, de inveja, e o autoconhecimento ajuda muito a gente a entender isso. Realmente eu tenho que ouvir o que essa pessoa está falando, faz sentido o que ela está falando, isso é importante. Eu acho que o que mais dói é quando vem de pessoas próximas, né? Família, amigos queridos. Então eu penso assim, gente, se não está colaborando... Não atrapalha. Não discute, não fale nada, apenas siga a sua vida do seu objetivo. Pronto. É não precisa verdade. discutir, não precisa ficar mal com ninguém. Segue a sua vida. E as mulheres que te procuram para a parte do empreendedorismo, elas te procuram buscando exatamente o quê? Faturamento. A maioria delas todas é o faturamento. Querem crescer, chegam no teto e não conseguem romper. Para algumas é liderança, tem equipes e aí não consegue se posicionar como líder ali, né? Porque a convivência do dia a dia acaba tornando uma empresa uma família. Então é difícil quando você traz as regras da empresa, né, e a pessoa aprender a separar. Então tem as questões de liderança, financeiro, né, de dar o seu valor, o valor que você realmente merece. Então hoje acho que o que mais procuram é posicionamento e venda. Porque muitas pessoas não sabem cobrar, não sabem valorar o serviço. Porque às vezes o produto é até mais fácil, porque você entra lá e compara, mas serviço é difícil comparar, porque só você sabe o quanto que você tem de conhecimento, de experiência, para valorar o que é você capaz de oferecer. Bem, para quem, é o que eu falo, volto a falar da identidade. Por que eu posso cobrar 3 mil e vou cobrar 50 reais? Eu comecei no digital cobrando 79 reais, foi minha primeira turma. Naquela época eu estava começando,
fazendo terapia, e hoje os meus valores passam de 3 mil. Por que eu continuaria cobrando 79 se eu posso cobrar mais, sendo que eu estudei mais, me especializei, eu fiz curso, investi, viajei, fui para palestra, workshop aqui em São Paulo. Então tudo isso conta. Com certeza. Tudo isso conta. Reconhecimento, merecimento também, né? A gente fala muito sobre padrões de merecimento. Agora, você vai nas empresas ou você recebe na sua residência, escritório? Geralmente eu atendo em empresas, né? Eu vou aos salões, hoje eu tenho bastante clientes com cabelo, né? Salões, nails, então eu vou até o estabelecimento, atendo em cafeterias, em hotéis. Cada cliente escolhe um local de atendimento, mas geralmente cafeteria, hotéis ou o próprio estabelecimento. E você chega a conversar com os colaboradores Sim. delas? Você faz algum trabalho Faço. junto aos colaboradores? Faço um treinamento com a equipe para identificar se elas estão na função certa. Porque na maioria das vezes a recepcionista se daria melhor em outra função e a outra papéis invertidos, problemas entre elas, então eu gosto sempre de trabalhar. E também tem a questão do emocional. Às vezes a pessoa não está produzindo por causa brigou em casa com o marido, assim, no dia a dia a gente não consegue perceber, se atentar aos detalhes. Então eu faço eu escuto uma a uma e também treinamento em equipe. Nossa, bacana, bacana. Bom, vamos escutar mais uma música. Agora nós vamos escutar a música Wave de Tom Jobim, 1967. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação, alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis. Estamos de volta! Bom, vamos continuar conversando aqui com Nanda Rodrigues. A Nanda, ela vai agora assim, falar para vocês um pouco com mais detalhes, né, sobre os dois eventos que ela organiza. Os dois eventos são eventos de dia todo, não é isso? Sim. Então, conta pra gente a diferença entre os dois eventos e o que acontece no decorrer do dia. Então, eu tenho o Apaixone-se, né, como falamos anteriormente. O Apaixone-se é um evento de identidade e a gente cuida muito do lado emocional. A gente traz inteligência emocional, reconhecimento de identidade, autoestima. E é um dia inteiro onde a gente trabalha muito com crenças limitantes, procrastinação. Nós falamos sobre relacionamento, áreas da saúde.
Então, áreas da vida, né, que a gente fala entre a saúde, relacionamento, maternidade, é uma dificuldade hoje em dia a mulher conseguir dar conta de tudo, é uma autocobrança em cima da gente, assim, surreal, então eu falo muito sobre isso. E ele é voltado para isso, para tratar do emocional da mulher e da identidade, é o dia inteiro. E assim, mas é só você como palestrante, você leva outras palestrantes? No Apaixone-se, eu sou a palestrante principal, levo algumas convidadas, já levei bastante convidados até, mas hoje eu trabalho a maior parte sozinha, porque como eu te falei, eu tenho a minha equipe, levo algumas palestrantes bem pontuais, né, de alguns, exemplo, sexualidade, uma área que eu não domino, então eu levo uma profissional para falar sobre isso, porque isso também afeta a saúde da mulher e a vida da mulher. No Desperte Voe, que é um evento para empreendedores, eu levo mais palestrantes. E você faz dinâmicas também? Dinâmicas, eu gosto de trabalhar muito com o confronto. Todos os meus projetos, o Apaixone-se, Desperte Voe, mentorias e a Mentoring Class, eu trabalho muito com o confronto. Eu gosto de trabalhar com a elevação do nível de consciência. Por que você ainda está nesse lugar? O que está te impedindo de avançar? Coisas que são fáceis de serem respondidas ou não, que no dia a dia a gente não consegue parar para pensar. Porque a gente fica quero fazer tudo, quero dar conta de tudo, eu vou ser melhor em tudo. Não, você não vai ser. Para, respira, relaxa e reflete. O que você pode fazer para melhorar? E o evento Desperte Voe, que é um evento mais para empreendedoras, tem momentos de network, assim, para fazer pitch de vendas, alguma coisa assim? Tem. Gente, eu costumo falar que o empreendedor que sai para ir para algum evento e não vende, ele está indo pelo motivo errado. Ah, mas Nanda, a gente tem que fazer conexão, network? Tem, é mais do que obrigação. Mas você está indo como empresário. Mesmo que seja um microempreendedor, você precisa ter essa mentalidade de empresário. Então tem que trazer um retorno. Seja uma parceria, uma sociedade, uma venda, tem que trazer um retorno de alguma forma. Ir para evento, ficar parado, não pode. Então de manhã eu trabalho a mentalidade, depois do almoço a gente entra com a parte técnica. Eu falo de posicionamento, eu falo de blend, eu falo de venda, aí tem o momento do pitch, dinâmicas entre eles, apresentação de suas equipes, tem as expositoras que eu coloco sempre para poder vender também. Os parceiros. Sim, e é muito legal porque do palco eu interajo com as expositoras, eu sempre estou colocando o público para poder falar. Esses eventos acontecem em hotéis? Hotéis. Eu acho que o meu diferencial é deixar todo mundo participar. Acho que não é aquele evento que você senta e fica o dia inteiro assistindo palestra. Não, tem exercício, tem fala, chamam no palco. Quem quer ser palestrante? Tem uma oportunidade? Não, então vem aqui, desbloqueio. Eu trabalho muito com desbloqueio também. E você trabalha nas suas mentorias com pitch de vendas? Trabalho. Sou especialista em venda, né, gente? Então não tem como. Além de eu vender, eu ensino a vender. Então vamos embora, ganhar dinheiro. E você percebe, assim, que as mulheres têm dificuldade em fazer o pitch de venda? Tem. A maior dificuldade não é nem fazer o pitch de venda. A maior dificuldade é elas passarem o valor que elas merecem. Porque fica com esse negócio, mas a fulana está cobrando R$100, eu vou cobrar R$100 também. Aí eu já falo logo, você não é fulano. Aí já bate aí em você que está em casa assistindo. Você não é fulano. Você não tem o mesmo conhecimento, não tem a mesma estrada, não tem a mesma história. Então, qual é o valor que você acredita que você merece? Tem gente cobrando uma mentoria 7 mil, tem gente cobrando 70 mil. É de acordo com o curso, com o conhecimento, com a estrada. É a forma como você se enxerga. Então, muito sobre valorização. Mas assim, o pitch de venda é a oportunidade que a pessoa tem, né, não só de falar rapidamente sobre o seu produto, seu serviço, como também de mostrar qual é o cliente que ele gostaria de ter. Isso é importante também, a pessoa precisa saber quem eu quero conhecer para que possa ser o meu potencial cliente. Muitas vezes a pessoa não tem essa visão. E aí quer tirar para todos os lados. Exatamente. E aí não tem resultado. Eu sou o tipo de pessoa que, assim, eu tenho um produto mais baixo, né, porque eu comecei trabalhando com microempreendedoras, mulheres que estavam começando. E eu não quero nunca deixar de atender essas mulheres. Hoje, na mentoria individual, nem todo mundo pode pagar
E aí, para isso, eu tenho outro público. Mas para elas, eu também atendo ali. Então, assim, você tem uma esteira de produto. Você pode cobrar R$1.000, R$3.000, R$7.000, R$50.000. Vai depender de como você se enxerga. E quer uma técnica que eu falo muito, gente, quer vender? Não venda. Parece contraditório, meio doido, né? Quer vender mais? Não venda. Porque o mais importante é ser interessante e não interesseiro. Quando você é interessante, né, você quer conhecer as pessoas, quer mostrar a sua trajetória, o seu serviço, o seu produto, mais para fazer uma conexão, mais para também conhecer a história, a experiência da outra pessoa, isso aí gera uma sinergia, porque a pessoa que vai comprar de você não necessariamente é aquela pessoa que naquele momento você está fazendo a conexão. Sim. Né? Pode ser a pessoa que ela vai te indicar ou que ela vai falar para outras pessoas e outras pessoas vão falar para outras pessoas e aí alguém vai chegar até você. Existe um funil de venda, né? O problema do vendedor, porque todos nós vendemos algo, eu vendo mentoria, né? Eu sou mentora, mas eu vendo a mentoria. Então, o problema que está acontecendo é que as pessoas querem vender. Fica com aquele desespero de vender. E o cliente, ele não gosta de se sentir usado. Ele sabe que você está ali para apresentar um trabalho. Então, quer um conselho, quer vender mais? Ouça o seu cliente, identifique a dor. Escute, deixe ele falar, porque quanto mais ele fala, mais gera conexão, E esse cliente, ele se torna tão íntimo, né? Que ele começa a abrir muita coisa da vida, que ele não se imagina mais com outro mentor ou com outro profissional. Então, o conselho que eu dou é ouça mais, fale menos. Porque todo mundo gosta de ser ouvido. Sim. Não importa se o cliente é de produto ou de serviço, Sim. Todo mundo gosta de ser ouvido e de receber atenção. Eu já até comentei aqui em algumas entrevistas e volto sempre a falar sobre isso. Já aconteceu de comprar algum produto só porque a menina me atendeu tão bem, entendeu? E aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Não vou fazer pesquisa não, porque vou dar oportunidade para ela, vou dar chance para ela, que está me atendendo muito bem. Exatamente, é isso mesmo. Quanto mais você servir, mais você tem o retorno. Exatamente, porque empreender é servir. É servir. Empreender, acima de tudo, ajudar o próximo. Se não identificar isso, que empreender é servir, você não consegue. O pessoal fala assim, mas eu vou para o Instagram, vou ensinar, vou fazer live, vou dar meu conteúdo Você não vai perder cliente, você vai atrair cliente. Exatamente. E o que você percebe em relação à procrastinação? Está em alta, né? Continua em alta. Em 2025 esteve muito em alta e hoje em dia ainda continua em alta. A procrastinação, ela pode vir de diversas formas, de diversas maneiras e de diversas causas também, por diversas causas. Às vezes o medo de errar, né? Eu vou lançar um produto e se? Esse se acaba com a realidade. Mas e se der certo? E se der certo? O medo de acertar, tá? O medo de acertar também faz procrastinar. Sair da zona de conforto. É que tá bom pra mim, eu já tô conseguindo dominar isso aqui. O novo assusta. Então, muitas vezes a procrastinação, ela vem como um alerta, vai vir algo novo, você vai ter que fazer mais coisa, pensa bem, se você quer ter que trabalhar mais. Mas o trabalho mais é saudável. Claro que com um limite. Eu falo para as meninas que a procrastinação ela vem porque você não sabe ser organizada. Uma coisa que eu aderi para a minha vida é a organização checklist. Eu era totalmente avessa ao checklist. Eu sou a pessoa que eu não gosto de rotina. Mas hoje eu dou conta por conta da rotina. Senão... E aproveitando, conta pra gente, né, além do checklist, né, que você está falando pra gente, como que você faz para dar conta, né, com essas mentorias todas, os eventos e isso tudo, né, que você já contou aqui pra gente. Então, primeiro eu choro, né, gente? Brincadeira. Realidade, eu não dou conta de tudo, tá? Então, eu estou aqui desconstruindo uma imagem. Eu não sou a Xirra, eu não falo da Mulher Maravilha, eu gosto da Xirra porque eu gostava mais. Não sou a Xirra, não dou conta de tudo, mas dentro do que eu me proponho a fazer, eu tento dar o meu melhor. É claro que todo dia a gente está aprendendo algo novo.
Então a minha rotina funciona assim, pela manhã é o meu tempo de pausa, raramente eu atendo pela manhã, é o meu tempo que eu tô fazendo meu devocional, que eu tô refletindo sobre a vida, que eu tô organizando a minha casa, que eu faço meu almoço. Não, e na espiritualidade diz que você ter uma manhã tranquila faz super bem né, ao acordar, você ter esse momento ou de meditação, ou esse momento para você mesma, muito importante. Se ouvir, né? Diz que faz muito bem para o resto do dia. Muito importante. Então, até porque eu caminho, saio pegar minha vitamina D, né, o sol, então eu preciso disso. Aí eu almoço, tomo aquele banho, me arrumo, me maqueio, porque você que trabalha em casa, você tem que se arrumar para trabalhar em casa, porque a forma como você se enxerga também ajuda a sua performance. Então, eu falo assim, vai trabalhar em casa, se arrume. Por que tem que trabalhar toda largada só porque está trabalhando no home office e ninguém está vendo? Você está se vendo. E você mesmo se auto-sabota o tempo todo, quando você não cuida de você. Então eu almoço e aí eu começo a trabalhar. De 1 às 5, já tem tudo anotado que eu preciso fazer. E é aquilo ali, eu não saio dali até fazer. Acabou o meu horário de trabalho, aí eu tô livre. Aí tô livre para fazer uma live se eu quiser, para ir na rua, ir no mercado, cuidar da família, ficar fazendo nada, ler um livro, estudar, é o tempo da noite. Agora, você é coautora do livro Diga Sim para Você. Fala um pouquinho pra gente sobre esse livro. Gente, esse livro foi uma história muito incrível. Eu conheci o dono da editora e num evento eu estava com a loja, na época da loja ainda, ele estava com o stand do lado e eu com o stand da loja, e eu conheci e tal, e aí ele marcou uma reunião, a reunião que a gente fala para vender, né? E ele veio, na época eu tinha quebrado com a minha loja, então eu não tinha condições de comprar o capítulo. E aí ele falou para mim, conta a sua história, eu contei. Aí no final ele falou assim, nossa, eu vi você tão pequena e você tem uma história tão grande, eu vou te dar o capítulo. E foi muito lindo porque eu contei a história do Apaixone-se e o livro saiu e o lançamento foi no próprio evento Apaixone-se. Então pra mim foi um momento eu me senti honrada, sabe, realizada, poder contar minha história, ter minha foto ali no livro. Então Diga Sim pra Você é o que eu levo pra mim. Diga sim pra você todos os dias, apaixone-se por você. Que bacana. E os nossos ouvintes podem comprar esse livro aonde? Ele está em algumas livrarias. Hoje, eu não sei como, porque já tem tempo que ele foi lançado. Mas eu acredito que nas principais livrarias ainda tem a dele. Mas não em site, livraria mesmo. Livraria física. Bom, mas se eles quiserem comprar, podem entrar em contato com o seu Instagram, você vê direitinho e passa as informações, não é isso? E como foi para você, assim, como é que você se sentiu escrevendo esse livro? Emocionada, porque a menina que não tinha futuro, que veio de... A menina burra? Escreveu um livro? Que não tinha futuro, a pessoa que veio lá do Val Verde, Nova Iguaçu, Nova Iguaçu, né, que não tinha futuro, que ninguém dava crédito, escrever um livro é uma conquista. É uma conquista e é uma resposta a todas as pessoas que não acreditaram em você. Muita gente menospreza a nossa história. E você é tão inteligente, Nanda, não dá nem para acreditar. Muita gente menospreza, mas hoje eu falo que a sua história é o seu maior sucesso. Venda a sua história. Invista na sua história. O pessoal investe muito em produto, sabe? Um copo. Invista na sua história, porque é isso que vende. O produto é só um ícone ali, um item para te acrescentar. Muito bacana, muito bom mesmo. Assim, parabéns, eu acho que eu adoro a sua história e eu acho que você está no caminho certo, acho que você tem que continuar mesmo ajudando a todas essas mulheres, porque nós precisamos de mais mulheres, mais empreendedoras no mercado. Eu acho que isso é um trabalho que não tem como deixar de ser feito. A gente precisa efetivamente de mais mulheres em todas as áreas que existem, não só nas empresas, como na política, no meio artístico, em todos os lugares. Isso é muito importante. Sim, a presença feminina é uma presença muito forte. Se ela souber se posicionar, eu falo muito de posicionamento. Você que está em casa assistindo, você tem uma potência, sabe? Dentro de você tem potencial. Você faz coisas únicas que talvez a fulano do lado não faça, ou o homem que é maior do que você não faz.
E eu vi isso dentro do hospital que eu trabalhei. Eu era a única bombeira à noite. E o meu posicionamento, a minha postura me destacou naquele momento. Então, você tem potencial. A mulher tem potencial, se ela quiser. Não, e você passa a ser um exemplo também para as outras mulheres. Muitas mulheres que estão procrastinando, né, ser ou fazer alguma coisa, vendo a sua trajetória, vendo a sua dinâmica, né, de vida, elas vão se inspirar e vão acreditar que elas também são capazes. Porque são, eu acredito. Hoje eu trabalho com mulheres e eu acredito realmente que todas as mulheres que decidem, né? Ah, não, qual é a diferença? Tem mulheres que têm potencial, mas preferem guardar, preferem depender de qualquer outra coisa e não se posicionar para conquistar os seus sonhos. E existe aquela mulher que ela pode nem ter um potencial, mas se ela quiser, essa mulher ela vai estudar, ela vai investir, ela vai dar o jeito dela, mas ela vai crescer. Eu acredito muito que todas as mulheres decididas, elas crescem. Quem decide levar a sério. Poxa, muito bacana. Agora, hoje, a gente até já tinha conversado, hoje entra em vigor a atualização da NR número 1, que é a norma regulamentadora número 1, que torna obrigatório o gerenciamento dos riscos psicossociais dentro das empresas brasileiras. O que significa isso na prática? Isso significa que fatores como sobrecarga de trabalho, assédio moral, sexual, pressão excessiva, conflitos no ambiente profissional, falta de suporte organizacional, precisam ser identificados, avaliados e acompanhados oficialmente no Programa de Gerenciamento de Riscos, PGR. Então, assim, isso é um trabalho que visa a proteção da saúde mental no trabalho, fazendo com que as empresas deem mais atenção à saúde mental dos seus colaboradores. Então, assim, a partir de hoje, 26 de maio, burnout, assédio, pressão, sobrecarga, perseguição no trabalho serão punidos com multas para as empresas. Isso, assim, é muito importante porque o assédio dentro das empresas, ele é muito sutil, E é muito difícil para os colaboradores, estou falando aqui de homens e mulheres, infelizmente as mulheres são mais assediadas, mas é muito difícil o colaborador comprovar alguma coisa. Tem que tentar comprovar sim, pegar provas, mas existe um sistema de proteção, né? Um sistema que faz com que, inclusive, pessoas que não fazem parte desse sistema, desse grupinho de assediadores, fiquem em silêncio, porque ficar em silêncio você está protegendo, né, os assediadores. Então, é uma situação muito complicada. Se você não tiver realmente uma vontade, uma responsabilidade de buscar identificar esses problemas dentro da empresa, porque se tiver realmente alguém querendo identificar, vai identificar. Vai identificar porque a pessoa, normalmente as empresas têm ali avaliações, o colaborador faz a avaliação dele, que comparando com a avaliação do gerente, dá para perceber que tem um conflito ali. E as empresas olham aquilo e não fazem nada. Por quê? Porque o RH faz parte do sistema. Entendeu? Você denunciar assédio moral para o RH em nada é a mesma coisa. Porque o RH faz parte do sistema. Entendeu? O RH vai dizer para você, mas eu não tenho competência técnica para avaliar se o que você está falando é verdade ou não. O RH não tem, mas tem que investigar, tem que trazer pessoas. Por isso que essa atualização do NR número 1 é importante, porque tem que trazer para o RH das empresas profissionais capazes de identificar o assédio moral
identificar tecnicamente o assédio moral, a sobrecarga de trabalho, né? O que cada colaborador efetivamente faz dentro daquela equipe, né? Qual o reconhecimento que cada um dentro daquela equipe está tendo? Qual a participação desse colaborador nas reuniões, né? Isso tudo tem que ser visto. Infelizmente, o que acontece em relação ao assédio com as mulheres? São poucas mulheres que efetivamente chegam a cargos altos, a cargos de autoridade. Infelizmente, essas pouquíssimas mulheres que chegam nesses cargos, algumas vezes, elas sentem ciúmes, inveja de outras mulheres que estão se destacando, que estão crescendo. Então, elas, mesmo sendo mulheres, elas fazem parte do sistema. Sim. E isso é complicado. E é triste. Entendeu? E aí, o assediador, ele fica protegido, por quê? Porque ele é amigo de uma mulher, ele tem na equipe dele uma gestora, que é mulher. Então ele fica meio que protegido, não, eu não sou assediador, eu não faço assédio moral, eu tenho mulher aqui no meu grupo aqui de gestores, entendeu? Então, tudo isso é muito complicado. E pode também não ser nem ciúmes ou inveja, mas devendo alguma coisa, né? O superior protegeu, por exemplo, ela em relação a algum evento, alguma situação, e ela então se sente, aceita aquela proteção, e ela se sente no dever de fazer o que o sistema está pedindo, porque se ela não fizer o que o sistema está pedindo, vão falar dela, do que ela errou, do que ela fez. Aí começa a perseguição. A perseguição. Porque assim, todo mundo pode errar, mas a pessoa que está sendo perseguida, se ela errar, o barulho é muito grande. O barulho que os assediadores fazem é muito grande. E é complicado porque os gestores, a cúpula de cada empresa, conversa com a cúpula de outras empresas. Então, não basta o colaborador dizer, vou sair daqui porque eu não estou sentindo como crescer, estou limitado, eu quero expandir. Você vai mudar, você vai mudar, você vai mudar. E esse problema existe praticamente em todas as empresas, entendeu? Por isso que é importante essa norma, essa atualização dessa norma, porque não é uma empresa ou outra. Gente, se não forem todas, é praticamente todas. Acontece. Entendeu? E aí você mudar de emprego é mudar de problema. É mudar de problema. Isso se você conseguir mudar de emprego. Porque como os gestores, a cúpula das empresas se falam, você vai para outro lugar e o problema vai continuar, porque vão falar mal de você, entendeu? E para onde você vai, você já chega lá sendo rejeitado. Exatamente, se não for queimada no meio do caminho antes de chegar, né? E as pessoas assediadas, eu tenho até acompanhado vários profissionais falando sobre isso no Instagram, são pessoas que são justamente aquelas que são éticas, que são as mais corretas, as que cumprem horário, aquelas que estão prontas para servir, prontas para fazer o que for preciso. E isso incomoda. Por que incomoda? Incomoda porque as pessoas que não trabalham direito, você passa a ser uma ameaça. Você está chamando a atenção, né, para o que elas não fazem, para o que elas deixam de fazer. Entendeu? Então, você ser um bom colaborador, muitas vezes é ruim para você, porque se todos os outros estão ali na panelinha, com o chefe protegendo dos erros, protegendo de tudo,
a pessoa vai ficar naquela panelinha, porque se ela falar alguma coisa, ela vai ser mandada embora. Então, assim, eu até entendo as pessoas que ficam em silêncio, porque tem aquelas que fazem o assédio, tem aquelas que riem, né, do assédio, acham engraçado, participa ali da panelinha, e tem aquelas que sentem pena dos assediados, mas que infelizmente não podem fazer nada. Entendeu? Por que não podem fazer nada? Porque essa pessoa tem família, ela precisa daquele salário. E ela vai comprar briga, né, por conta de outra pessoa. Então o assediado, ele fica sozinho. Ele fica sozinho. Entendeu? E ele não tem para onde correr. Entendeu? É uma situação Você falou complicada. uma coisa aí que me chamou muita atenção, que quando essa pessoa que é assediada leva para o RH fala que não vai poder fazer nada porque não tem controle, enfim. Infelizmente, se não para todas, para muitas empresas, o colaborador é somente um número sem sentimento. Então, se você se pronunciar, tira. Tem qualquer outro para colocar no seu lugar. Começou a incomodar, começou a não aceitar a falta de respeito, não é? Porque você é desrespeitada por não aceitar a falta de respeito. É uma doideira, gente, isso. Então, isso tem deixado muitas mulheres apreensivas, com ansiedade, depressão, né, sofrendo essa pressão, essa afronta, porque muitas mulheres ficam realmente com medo, muitas são mães solos e aí precisam sustentar seus filhos, como é que faz? Exatamente. E com certeza, a partir de agora, você vai começar a ser procurada, né, por isso também. Porque agora as pessoas vão poder falar mais abertamente sobre esse assunto. Então, assim, tenho certeza que você vai poder contribuir muito com muitas mulheres que agora vão se sentir mais encorajadas, mais fortes para estar falando alguma coisa sobre esse tema. Sim, eu estou aqui aberta para ajudar, para ouvir, para avaliar, né, uma empresa, os colaboradores e ver o que realmente desencadeia isso. Por quê? Por que hoje está tendo tanto assédio? Por que hoje está tendo tanta falta de respeito? Sabe? Porque a gente se pergunta assim, por quê? Sabe? Veio de um homem, veio de uma mulher. Eu acho que o que mais dói é quando vem de uma mulher. Porque, na verdade, as mulheres deveriam se ajudar, deveriam ser unidas, deveriam... Quando uma levanta a outra, todas as mulheres ganham, porque abre espaço para outras que ainda não tiveram oportunidade. Mas também. Entra a questão que você falou, se a gente se pronuncia, perde o emprego. E às vezes a outra, que poderia estar ajudando, também tem uma família. E aí, não, mas se eu ajudar, se eu falar que eu vi alguma coisa, eu vou perder meu emprego também. Então eu prefiro me calar. E muitas mães, fica encurralada, né? Muitas mães são mães solos. Se torna uma profissional encurralada, fica ali aceitando, tentando encontrar algo melhor em outro lugar, que também não sabe se vai passar pela mesma coisa. E os assédios são muito sutis. Eu tinha lá um colega, lá no meu trabalho, eu lembro e eu comento isso até hoje, era muito engraçado, a gente fazia reunião e aí, né, alguém surgia com uma ideia maravilhosa, eu, por exemplo, e aí ele já ria e já falava assim, chance zero de dar certo. Já ouvi isso. Entendeu? Mas e aquela risada que você vê que é uma risada proposital para desmoralizar aquela pessoa que está ali. Anula, né, a nossa voz, acaba nos calando, literalmente. Exatamente. E assim, eu observava, e chegou também a acontecer comigo, você vai sair para almoçar com um grupo, o grupo senta todo mundo numa mesa que não tem cadeira para você, e aí quando você chega não tem lugar para você sentar, entendeu? E aí, aí você vê quem é quem, porque aí tem aqueles que vão levantar para sentar com você em outra mesa, e são sempre os mesmos, aqueles que são seus amigos, e aqueles que vão ficar naquela mesa que não tinha espaço para você. Então isso é bom acontecer, porque a gente vê quem é quem, entendeu?
Então é muito sutil, é muito sutil. A pessoa não ser chamada para uma reunião importante, ou quando ela está em uma reunião importante, o gerente desmerecer a sugestão, a ideia, o comentário. E isso tudo é feito na frente de todo mundo. Todo mundo está vendo, entendeu? Eu passei por isso também, na época que eu trabalhei como bombeiro civil, não vou citar o nome da empresa, mas realmente é muito difícil. Eu lembro que a gente passava a noite inteira em pé, de 7 às 7 da manhã, não tinha lugar para sentar, a gente sentava 1 hora, que era o horário da janta, e quando dava 5h30 da manhã, a gente tinha que fazer um treinamento todo plantão, de subir 3 andares de escada para fazer um treinamento na heliponta, aquela coisa toda, e a gente já cansado, e às vezes dava o nosso horário, a gerência, né, do hospital não chegava, a gente tinha que ficar depois da hora. Depois de ter ficado tantas horas em pé, entendeu? E aí teve um dia que eu não aguentei, foi quando eu comecei a ter a crise na coluna, e eu chorei igual criança no heliponta. Eu falei, não quero mais isso pra minha vida, essa falta de respeito. E aí eu levei na direção. E aí, nesse momento que juntou tudo, e aí eu fui demitida, mas foi a melhor coisa que aconteceu. Não, tem porta que fecha para abrir outra muito melhor. Nossa. Não, mas com certeza, sempre que fecha alguma porta, é Deus te levando para uma situação muito melhor. E eu, por exemplo, eu vi numa empresa que eu trabalhei, um rapaz, o cara era o melhor da equipe. E o cara, não era na minha equipe, era outra equipe, e de repente o cara sumiu, né? Mas eu também não era minha equipe, então eu não procurei saber detalhes, porque ele não estava mais lá, se tinha sido demitido ou não. Mas 1 ano depois, o rapaz voltou, ele estava em depressão. Pô, um rapaz em depressão durante 1 ano, entendeu? E ninguém vê nada, como é que pode? Entendeu? Então são coisas que realmente acontecem e que tem que ter um acompanhamento. Se tiver um acompanhamento, vai achar. Vai achar, porque na verdade todo mundo está ali vendo. Todo mundo está ali vendo, mas ninguém tem coragem de falar nada. Entendeu? É verdade. Infelizmente isso é um assunto que está muito evidente agora, está muito em alta. E que bom que teve essa exigência. E agora os colaboradores, as mulheres principalmente, vão estar mais asseguradas, vamos colocar assim. Exatamente. E aí eu acho que também aquelas pessoas que ficavam em silêncio com medo de perder o emprego, vão também se sentir mais encorajadas em defender e proteger os colegas que estão sendo assediados. Sim. Isso é importante, porque a saúde mental na empresa implica na saúde mental da empresa, entendeu? Sim. Se os colaboradores estiverem bem, a empresa vai crescer mais, ela vai produzir mais, entendeu? E outra coisa, esses colaboradores, eles são pais. Você deu o teu exemplo aí que você, por problemas com o teu marido de relacionamento, você teve dificuldade de criar os seus filhos. Sim. Como que um colaborador, né, com problemas de burnout, né, de assédio que seja na empresa, vai conseguir dar atenção aos seus filhos, aos pais, que muitas vezes a gente tem os pais para cuidar, o marido, a esposa, entendeu? É complicado. Então, assim, e a gente acaba criando filhos problemáticos também. Porque se os pais não conseguem dar atenção aos seus filhos, o que a gente está fazendo? Criando adultos com feridas, crianças feridas, adultos sendo crianças feridas. Com feridas, com traumas. Então, na verdade, a gente cria uma sociedade doente. Entendeu? Você não ter colaboradores saudáveis na empresa, você cria empresas tóxicas e você cria uma sociedade doente. Verdade. Isso é muito importante. Afeta os dois lados, tanto o colaborador quanto o empresário. Exatamente. Então, assim,
o que a gente pode fazer, como está sendo feito agora, é literalmente olhar para essas pessoas, os colaboradores, perceber com um olhar sensível do que está acontecendo, resolver para que tanto essa pessoa se livre, o colaborador fique livre, fique melhor, se sinta bem emocionalmente, vá trabalhar com vontade, porque isso interfere na produtividade, né? Você sai de casa já com aquele medo, com aquele receio, mais um dia, vou passar por aquilo tudo, e você chega sobrecarregado na empresa, e esse ambiente, gente, de peso, é um ambiente que a gente fica assim, como é que eu vou trabalhar aqui, ser produtiva nesse lugar? Isso vai ser transformado em doença física. Eu já vi vários vídeos na internet de pessoas que chegam em casa, que o marido abre a porta, mulheres, que o marido abre a porta e elas desabam de chorar porque veio de um dia exaustivo do trabalho. Entendeu? Claro que tem as demandas profissionais, mas existe muito mais por trás dessas demandas que são ali a rotina do dia a dia. Não, eu falando, lembrando isso que você falou, me lembrei aqui, eu já saí de casa, já teve vezes que eu saí de casa, hoje é dia de feedback, meu Deus, vou ter que escutar, vou ter que ficar argumentando e explicando o que não adianta, porque a pessoa que não quer ouvir, né, o que você está falando, não adianta, você vai falar à toa, porque a pessoa ela vai botar ali o que ela acha, o que ela pensa, não adianta você tentar justificar nada. Por várias vezes eu saí do trabalho e tive que ir direto para o UPA na época para poder levar a injeção porque eu não aguentava de dor. E quando eu trazia o atestado, não interessa, vem trabalhar esse mês, senão você vai ser mandado embora. De fato, fui. Então, assim, realmente essa pressão acontece e é bom que os empresários hoje comecem a se atentar para isso. Por muitos anos, longos anos, os colaboradores foram números, que agora eles sejam vistos como pessoas. Por mais que a gente tenha meta para bater, por mais que tenha métrica, tem dados, tem gestão, a gente sabe que tem tudo isso, mas é importante que essas pessoas sejam respeitadas como pessoas, não como um objeto, não como um número, até porque ela está ali para crescer. E que tenha um trabalho de conscientização dentro das empresas, porque eu tive colega, por exemplo, que falava toda hora e repetia, porque as pessoas que tendem, né, a assediar, que tendem a menosprezar, elas não fazem isso uma vez, o tempo todo. E um colega meu falava assim para mim, nossa, por que você tem auxílio creche e nós não temos, nós homens não temos? Amigo, eu conheço a tua esposa trabalha lá não sei onde, e lá não sei onde ela tem auxílio creche. Não é você que tem que ter auxílio creche, é a tua esposa. Tá? Se o homem não tem a esposa, ele vai comprovar, né, que ele não tem esposa, ou que ele tem esposa, mas não tem auxílio creche, e aí sim você tem direito ao auxílio creche. Mas uma vez que a sua esposa tem auxílio creche, você não tem direito, porque o auxílio creche não é da mulher, é da família. Entendeu? Então isso é importante, porque não adianta nós colaboradores ali dentro tentando explicar o que a pessoa quer entender. Entendeu? Então tem que ter profissionais especializados, próprios, para explicar essas situações para os colaboradores. Tá? Eu tive um gerente que quando eu fiquei grávida da minha filha, ele falou assim para mim, mas você tem certeza que você vai emendar férias com a sua licença maternidade? E aí eu tinha assim, deixado programado, se acontecer alguma coisa eu vou emendar férias, porque o meu filho, ele teve problemas de refluxo e, né, problema sério, foram várias coisas assim que aconteceram e eu não tinha me programado para ter férias após a licença maternidade. E eu voltei sim, após 4 meses de licença, com meu coração muito apertado, porque meu filho ainda precisava de mim. E eu tive que voltar porque eu não conseguia emendar férias. E aí eu respondi para ele o seguinte, se minha filha precisar de mim, sim. Mas a empresa não está bem e você pode ser mandada embora. Eu falei assim, me manda embora, mas nesse momento a minha prioridade é minha filha. Sim. Entendeu? Então isso tudo tem que ser visto. Isso tudo tem que ser visto. Entendeu? Se é a mulher que é a responsável em amamentar a criança, então ela tem que ter esse tempo. Entendeu? Ela tem que ser valorizada como mãe. Entendeu?
Então, assim, eu acho que esse assunto vai te trazer, inclusive, mais clientes. Eu acho que vale a pena até você se aprofundar mais nesse assunto. Nós estamos organizando essa parte também, porque isso é muito importante. Hoje em dia, é o que a mente, né, as emoções comandam, inteligência emocional. Se uma pessoa está bem, ela vai ser produtiva. Se ela não está bem, ela vai entrar no estágio depressivo, de ansiedade. A ansiedade está muito em alta, então a gente precisa realmente controlar isso aí. Bom, chegamos aqui no finalzinho do programa. Foi muito bom te receber, Nanda. Tua energia é incrível, eu adoro estar com você. Muito obrigada por você ter vindo. Você quer falar mais alguma coisa para os nossos ouvintes? Gente, eu quero agradecer a todo mundo que ficou aí assistindo, quem vai assistir depois. Sandra, é uma honra novamente estar aqui sentada de frente para você, uma figura que para mim é uma inspiração pela sua história. Então quem não sabe, quem não acompanha, sigam a Sandra para vocês acompanharem mais pertinho a história dela. Então é uma honra poder ser entrevistada por vocês, fazer parte do seu programa. Espero que cresça cada vez mais, que venham outras mulheres, outros homens, que venham pessoas aqui realmente que possam trazer peso para esse programa crescer cada vez mais. Parabéns pela profissional, pela comunicadora que você é. Você está de parabéns. E para você que está em casa, muito obrigada. Espero ter incentivado você, inspirado. Eu espero ter entregado para você um insight, né? Um insight às vezes muda uma vida. Então acredite no seu potencial. Para as mulheres e para os homens, apaixone-se por você todos os dias. Escolha a sua saúde física, a sua saúde mental, a sua saúde espiritual, emocional. Cuide de você para que você possa cuidar dos outros. Bacana. Muito obrigada pela sua presença. Eu gostaria de deixar aqui uma frase que é a seguinte, que tem muito a ver com a trajetória da Nanda. Não foque no tamanho da montanha, foque na força de cada passo. No topo, a vista justifica o suor. Bom, agradeço a todos vocês, fico muito feliz de estar apresentando esse programa. Peço que vocês acessem o Instagram da rádio, o Facebook, assistam os programas que vocês perderam no YouTube da Rádio Tropical Web Brasil. Mandem as suas mensagens para o WhatsApp da rádio, pelo próprio site da rádio. O WhatsApp é 219-7159-1211 e aguardamos vocês na próxima terça-feira. Rádio Tropical Web Brasil, você conectado ao mundo e o mundo ligado em você!